Eu sei que tem muita coisa acontecendo no Brasil, mas eu preciso falar um pouquinho mais sobre o Afeganistão. Porque simplesmente eu não consigo pensar em outra coisa. Eu fico vendo as imagens aqui, né, as cenas das pessoas agarradas na fuselagem do avião e o avião decolando, elas caindo. Ou, por exemplo, tem uma outra cena aqui de 800 pessoas, 800 afegãos dentro de um cargueiro norte-americano que transportaria normalmente cento e poucas pessoas. Então, assim, para mim é muito difícil lidar com essa situação, porque isso tem a ver com assuntos que eu já pesquisei e que eu até vou explicar para vocês aqui como isso se deu, né? Porque realmente meu foco nunca foi o Afeganistão, mas eu vou explicar como é que a gente chega nesse ponto. E daí ontem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento na televisão explicando a decisão dele de deixar o Afeganistão, né? De tirar as tropas americanas do Afeganistão. E basicamente o que ele fez foi tocar o foda-se. Tipo, tiramos mesmo e o Afeganistão que se vire. Então vamos falar sobre isso hoje aqui, mas antes de entrarmos nesse tópico, já deixe sua curtida aqui nesse vídeo, já deixe seu comentário aqui embaixo, bom dia Henry, tudo bem, como é que estão as coisas por aí? E também já se inscreva no canal, porque nossa meta é chegarmos a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Então vamos lá. Então, para começar, eu vou falar sobre o pronunciamento de Joe Biden, depois a gente entra na questão aí do Afeganistão e por que é um assunto que mexe tanto comigo, né? Mas ontem, como eu falei, o Joe Biden fez o pronunciamento e ele basicamente disse o seguinte, olha, nós invadimos o Afeganistão, né? Nós, entre aspas, porque foi invasão perpetrada pelo George W. Bush, isso em 2001. Então, os americanos invadiram o Afeganistão, passamos aqui por várias administrações, né? Se for pensar que, olha, teve primeiro mandato e segundo mandato do Bush, teve primeiro mandato, segundo mandato do Obama, teve primeiro mandato e único, felizmente, do Trump, e agora é o primeiro mandato do Joe Biden. Então, assim, são 20 anos de invasão, de ocupação no Afeganistão, e o que o Joe Biden diz é o seguinte, olha, nós equipamos o exército, nós pagamos o exército afegão, ou seja, a gente preparou, né, a estrutura para que eles pudessem se defender, e se eles não são capazes, com 300 mil soldados, com força aérea, com equipamentos modernos, se eles não são capazes de defender o seu país, se eles não têm a disposição de defender o Afeganistão contra o Talibã, por que nós, americanos, devemos expor os nossos soldados, expor ao risco os nossos militares para defender um país? Então a lógica do Joe Biden foi o seguinte, eles deveriam ter as condições de se proteger e nós não faremos mais isso. É claro que é complicado isso porque, em grande parte, né, como a gente falou aqui ontem, inclusive, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, né? Então, um país que ocupou durante 20 anos o Afeganistão, então, de certo modo, eles têm grande responsabilidade sobre o destino daquela nação, né? Eles foram lá, mataram centenas de milhares de afegãos durante a ocupação, tinha lá as operações com drone na época do Obama, né? Os drones que iam lá e destruíam povoados inteiros, ou seja, eles têm uma grande mancha, né? Uma grande mácula nessa história. Então não é simplesmente, agora foda-se, vamos embora e eles que se virem. Mas foi o que eles fizeram e o tom do discurso do Joe Biden, eu imagino que vai cair bem para os americanos. Ele não fez um discurso para o mundo, ele não fez um discurso para os afegãos, ele não fez um discurso para a gente, ele fez um discurso para os americanos. Então o discurso dele, imagino que cairá bem para o eleitorado norte-americano, porque ele diz o seguinte, olha, vamos cuidar dos problemas nossos, vamos cuidar das questões dos Estados Unidos. O Afeganistão não é o nosso problema. Não dá para ficar a vida inteira lá tentando manter estabilidade no país. E é claro que a gente adoraria que essa fosse a lógica dos Estados Unidos, né? Que eles sempre fizessem isso, que eles cuidassem dos próprios problemas, que eles cuidassem do próprio rabo, que não ficassem intervindo em outros países ou tentando dar essa coisa, né, de nós somos os moderadores do planeta, nós somos os policiais aqui do mundo. E se tem algum problema, a gente vai lá, invade e cuida das coisas. A gente adoraria que fosse assim, mas a gente sabe que a história dos Estados Unidos, pelo menos do século XX em diante, foi bem longe de ser isso, né? A gente pode pensar que do século XX em diante, os americanos participaram de maneira direta ou indireta, ou seja, fomentando com armas, com dinheiro, de praticamente todas as guerras que tiveram no mundo. Então, o discurso de Joe Biden soa bonito em teoria, mas na prática o buraco é bem mais embaixo. Mas eles lavaram as mãos agora, né? O Joe Biden lavou as mãos e o Afeganistão que se vire. E segundo o próprio Joe Biden, né, já se imaginava que o Talibã poderia recuperar os territórios, poderia ocupar o país, poderia reconquistar o controle do país, então eles simplesmente só anteciparam aquilo que já poderia ter acontecido. O que é triste, na verdade, né? Como eu falei, as cenas lá são deprimentes, as cenas são desesperadoras, você pensando na possibilidade de agora um grupo fanático, reacionário,
que brutal, né, brutal, e que vai transformar a vida dos afegãos no inferno. E os afegãos sabem disso, tanto que querem fugir, né? Então, assim, essas cenas da fuga dos afegãos, tentando se refugiar em outros países, tentando deixar o país, é porque as pessoas sabem que as condições serão agora lamentáveis, lastimáveis. E daí a gente entra na questão, né, por que isso importa para as pessoas, né? Por que isso me importa? Por que isso me afeta? Em grande parte importa, ou deveria importar as pessoas, é porque a gente fala primeiro de questões humanas, né, de direitos humanos, de um país agora que vai decair a uma mentalidade primitiva e bárbara e que vai simplesmente transformar a vida daquelas pessoas no inferno, né? Então a gente fica pensando em outros momentos históricos, né, por exemplo, outros massacres, massacre de Ruanda, por exemplo, genocídio de Ruanda, ou outros massacres que acontecem atualmente, inclusive, pelo mundo. E aí entra a questão, né, até que ponto que nós temos o direito, nós, aqui eu digo em termos de comunidade internacional, de intervir nesses países e evitar o massacre, né? Como eu falei para vocês recentemente, eu fiz um curso com o Museu de Auschwitz-Birkenau, e uma das perguntas suscitadas ao longo do curso foi como a gente pode evitar outros massacres, como a gente pode evitar outro Auschwitz. Porque nos anos 40, o Reino Unido e os aliados sabiam que existia Auschwitz. Eles sabiam que existia um campo de extermínio. Eles sabiam disso. Só que não era a prioridade deles, eles tinham que vencer a guerra, né? Então eles não iam lá enviar algum tipo de tropa só para liberar os judeus que estavam em Auschwitz, mas eles sabiam disso. Então, assim, qual é a nossa responsabilidade coletiva em relação a isso, né? Porque essa situação agora vai gerar uma onda de refugiados, vai gerar uma onda de pessoas tentando fugir do Afeganistão, e isso acontece de tempos em tempos. Basta pensar, por exemplo, na guerra da Síria, né? A guerra civil da Síria, que deslocou milhões de sírios, tanto internamente na Síria quanto para outros países, né? Para o Líbano, para a Turquia, para a Jordânia, depois muitos deles tentando cruzar para a Europa, né? Pegando barcos e morrendo no Mediterrâneo, tentando chegar na Grécia, tentando chegar na Alemanha, que foi um país que recebeu muitos sírios. Ou seja, esse tipo de conflitos, esse tipo de problemas acaba tendo repercussões que afetam outros países das maneiras mais imprevisíveis possíveis, né? Basta de pensar, por exemplo, quando houve lá a onda de refugiados venezuelanos no Brasil. Talvez você não seja afetado pelos refugiados sírios ou por refugiados afegãos agora, mas o Brasil teve um histórico recente quando a gente viu milhares e milhares de venezuelanos cruzando para Roraima buscando refúgio, tentando fugir da fome. Então, assim, esse tipo de situação acaba impactando, sim, o mundo, e a gente pode imaginar também que no futuro próximo essa mudança agora de regime lá no Afeganistão também vai levar a uma ressurgência, né, ou a um fortalecimento de novo da Al-Qaeda no Afeganistão e possivelmente novos atentados terroristas pelo mundo. E aí que entra o meu interesse em particular no Afeganistão, né, porque, como vocês sabem, o meu foco de pesquisa há muito tempo já é a ascensão da extrema-direita global. O meu foco não é fundamentalismo islâmico, não é terrorismo islâmico, mas o meu foco é a extrema-direita, né? Então, estudando movimentos extremistas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil com o bolsonarismo. E, além disso, né, um outro ponto de pesquisa que tem a ver com isso, em particular, que é a radicalização política, que é o extremismo político e que pode levar a atos de terrorismo. Então, nesse caso, minha pesquisa começa com a extrema-direita global, passa pela ideologia extremista desses grupos, pelas práticas extremistas e leva também a atos de violência extremistas da extrema-direita. Só que quando você vai pesquisar esse assunto, quando você vai estudar extremismo político e terrorismo, né, que é o último estágio, na verdade, né, da radicalização, quando você vai estudar esse assunto, geralmente a referência, os materiais de pesquisa, eles são destinados essencialmente ao fundamentalismo religioso islâmico, aos terroristas islâmicos. Então, por exemplo, eu fiz um curso de terrorismo e contra-terrorismo da Georgetown University e, basicamente, a pesquisa lá, o foco de estudo era a Al-Qaeda no Iraque e era o Estado Islâmico. Então, assim, são grupos que estão intimamente vinculados ao Afeganistão, ao Iraque e depois à Síria. Então, esses estudos, mesmo sem querer, né, acabaram me levando a questões relacionadas à Al-Qaeda, ao Osama Bin Laden, ao al-Zarqawi e outros líderes extremistas da Al-Qaeda. Então acabei pesquisando muito sobre a Al-Qaeda por causa dessas pesquisas relacionadas a atos extremistas. E daí, se a gente for pensar, né, nessa estrutura, porque o que unifica, na verdade, os atos extremistas, né, os atos terroristas extremistas? O que unifica são as práticas. E aqui a gente entra numa falácia do espantalho, na verdade, né, porque quando a gente questiona, por exemplo, regimes autoritários, não importando qual seja o viés ideológico deles, seja de direita, seja de esquerda, tem gente que apela para um espantalho que é a tal teoria da ferradura.
A teoria da ferradura, ela não existe, ela não tem nenhuma comprovação empírica, ela é um factoide, Essa teoria da ferradura aí, simplesmente ninguém leva a sério, eu acho, né? Só leva a sério quem questiona a teoria da ferradura para poder tentar contestá-la, mas como disse, é uma falácia espantalho, porque ninguém defende que grupos extremistas são idênticos, que grupos extremistas defendem as mesmas ideias, ou que grupos extremistas representam os mesmos valores. Ninguém defende isso. Só quem contesta essa tese esdrúxula. Porque o que unifica um regime autoritário, o que unifica um grupo extremista, o que unifica um grupo terrorista, não importando qual seja a ideologia desses grupos, são as práticas, são os métodos, é o caminho de radicalização muitas vezes. O que unifica um regime autoritário de esquerda ou de direita não é a ideologia que perpassa esses grupos, não é a ideologia que perpassa esses regimes, o que unifica é justamente o modelo, o método de tomada de poder e de consolidação do poder. Os regimes se parecem por causa da estrutura que sustenta esses regimes. Por exemplo, uma democracia se parece com a outra, não importando que quem está no poder naquela democracia seja de direita ou seja de esquerda. O que unifica as democracias pelo mundo, o regime democrático, são as instituições, são os modelos eleitorais, são as composições e o modo como o jogo político é feito. Então não importa se você tem, por exemplo, aqui na Espanha atualmente um parlamento controlado pela esquerda e você tem na Alemanha um parlamento controlado pela direita. Não importa, porque o que importa é o modelo que rege esses sistemas. É o modelo sobre o qual esses governos estão operando. Então um regime autoritário de esquerda ou de direita se parecem justamente porque na base a estrutura desses regimes são parecidas. Então você vai ter governantes, ou juntas militares, ou ditadores, que estão operando através da repressão, através de perseguição de opositores políticos, através de propaganda, através de radicalização dos seus seguidores, ou seja, eles operam de modo parecido. Quem assistiu a série da Netflix já viu isso, porque eles mostram ali diferentes líderes, né, diferentes ditadores, das mais diferentes correntes de pensamento ou ideologia, e o modo como eles chegam ao poder e se mantêm no poder é muito parecido. Então, o modo como terroristas ou grupos extremistas operam é muito parecido. E isso tanto faz se é um fundamentalista religioso, islâmico, se é um grupo terrorista anarquista, porque basta pensar também que na literatura sobre terrorismo, os primeiros grupos mencionados são anarquistas, né, isso no século XIX. Os primeiros grupos a adotarem práticas de terroristas que ainda hoje são utilizadas foram anarquistas na Europa. Então basta esclarecer isso também, né? Ou seja, um grupo nacionalista irlandês, seja um grupo de extrema esquerda marxista, seja um grupo de extrema direita, esses grupos eles se parecem em suas táticas violentas, né, quando aplicam a violência, justamente porque eles adotam princípios parecidos. E daí meu interesse tinha a ver com isso, como é o método, como é o procedimento para a radicalização dessas pessoas, como isso opera na sociedade, como isso opera em nível individual, psicológico, né, o que isso ativa numa pessoa, num indivíduo, de modo a ele adentrar, né, a ele se inserir num grupo extremista e que vá praticar em algum momento violência. E daí tem alguns autores que estudam isso, não é um campo muito pesquisado, na verdade, né? A parte da psicologia de um extremista é bastante restrita, e você tem um autor em particular chamado Fatali Moghadam, que inclusive ele dá entrevista no documentário da Netflix. E esse autor, esse é um psicólogo, né, ele escreveu um artigo chamado A Escadaria para o Terrorismo, né, The Staircase to Terrorism, que é um paper que ele publicou, e ele apresenta um modelo, na verdade não é um modelo, ele chama de uma metáfora, né, uma metáfora para radicalização. O que unifica os diferentes grupos radicais extremistas pelo mundo ao ponto de levar até a violência terrorista. E são 6 níveis, né? Tem o nível térreo, mais 5 degraus, né? 5 andares de radicalização. O próprio termo radicalização também ele é controverso, né? Ele é contestado, né? Você tem, por um lado, autores ou correntes que entendem radicalização no sentido negativo, que seria a adesão a pensamentos, né, ou ideologias extremas que levem à violência, enquanto você tem outros grupos que tentam disputar esse conceito, esse termo de radicalização no sentido positivo, que é a noção de que você vai mudar as estruturas, né, que são mudanças radicais da sociedade, que você vai mudar as bases. Então, assim, há uma disputa, mas geralmente na literatura sobre terrorismo, sobre contra-terrorismo, ou mesmo na ciência política, né, você vai encontrar muitos autores que trabalham, operam nesse sentido negativo, de radicalização como adesão a ideias extremas e que podem levar ou que levam às vezes a atos violentos. Mas basicamente, né, nesse modelo do Moghadam, nesse modelo da escadaria, né, para radicalização e para o extremismo e para a violência, o que ele apresenta é, primeiro, o térreo, né, onde todos nós estamos inseridos. Todos nós estamos nesse nível térreo, que é o nível da percepção de injustiças numa sociedade. Então vamos supor que você seja um afegão, você mora lá no Afeganistão,
E daí você percebe que a sua desgraça, né, a injustiça que você sofre, tem alguma causa. Tem alguma causa. E qual é essa causa? E daí você vai passar para o próximo nível, né, que é de você identificar quais são as causas e tentar mudar essas causas. O primeiro andar, né, dessa escadaria do Mogadam tem a ver com a identificação dos possíveis métodos ou atos para você transformar a sua condição que você sente que é injusta. E daí existe, por um lado, modos pacíficos para isso, de você protestar, de você participar do jogo eleitoral, de você se tornar candidato, por exemplo, e poder mudar a política de dentro para fora. Tem alguns métodos não violentos para você fazer isso. Se você percebe que não há possibilidade de transformação, de melhoria de condições para você e para os seus de maneira pacífica, você vai começar a cogitar saídas violentas. E daí você vai galgando esses degraus. Eu não vou falar de cada um dos degraus particulares, mas são etapas de radicalização. E daí, para isso, né, um dos métodos essenciais para você poder criar unidade, criar coesão num grupo extremista é identificar um inimigo comum. É de você encontrar quem é o culpado pelo seu problema. Quem é a pessoa que te pôs naquela situação injusta. Quem é que te lançou naquela situação degradante. E daí você vai encontrar os mais diferentes inimigos, né? Vai ter o imperialismo norte-americano, vai ter os judeus, vai ter os muçulmanos, terá os comunistas, terá os Illuminati. Ou seja, você vai encontrar ali algum inimigo real, imaginário, contra o qual você vai se bater. Esse aqui, esse grupo, esse país, essa noção, o capitalismo, o que quer que seja, é o meu inimigo e eu tenho que destruir esse inimigo. Não existe radicalização, não existe extremismo político sem um inimigo comum. Não existe. Você pode pensar no bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento extremista. Você tem o bolsonarismo que está atacando basicamente a esquerda brasileira, está atacando o comunismo, está atacando o petismo, ou seja, todo mundo que não pertence àquela bolha extremista bolsonarista é um inimigo em potencial ou é um inimigo declarado. E aí você pode olhar outros grupos e perceber como eles operam, né? Pegue outros grupos extremistas que você conhece aí e veja qual é o inimigo comum que eles possuem. Os nazistas haviam declarado os judeus como os inimigos, haviam declarado o capitalismo como os inimigos também, as potências imperialistas, haviam declarado o comunismo como inimigo, né? Então assim, eles escolhem os nossos inimigos. Alguns vão declarar os gays como os inimigos, né? Você pega fundamentalista religioso, evangélico, né? Você vai pegar essas pessoas, o mundo é o inimigo, né? Sei lá, você vai encontrar aqui os mais diferentes modos de você isolar o seu inimigo e utilizá-lo como força de coesão. E aí, uma vez que você tenha escolhido o seu inimigo, aí começa a desumanização do seu inimigo, né? De modo que qualquer ato de violência contra o seu inimigo será legitimada, porque esse inimigo é uma força poderosíssima, perigosíssima e que você tem que destruir. Quando você já desumanizou o seu inimigo e você já legitimou qualquer tipo de ato de violência contra ele, aí fica muito mais fácil para você pegar alguns integrantes do seu grupo extremista, alguns expoentes do grupo extremista, né, pessoas que estão mais radicalizadas, e usar essas pessoas para atos terroristas. Então é uma gradação. Você começa com uma insatisfação coletiva, alguma coisa que parece injusta para você, você vai galgando esses degraus até um ponto que você tem lá uma pessoa que já está totalmente imersa no grupo extremista, totalmente já radicalizada, e que ela suprime um mecanismo psicológico nosso que é o de não causar mal para o outro, de não causar violência contra o outro. Você inibe esse mecanismo e a pessoa é capaz de matar civis, de matar inocentes, porque elas representam, de certo modo genérico, esse inimigo contra o qual a gente está combatendo. Então, só retornando aqui, porque o tópico devia ser o Afeganistão, só retornando aqui, essa minha preocupação agora em relação a esse país tem a ver com caráteres humanitários mesmo, né, de você pensar agora nessa população que vai sofrer, sabe, coisas que a gente nem sequer pode imaginar, mas também tem a ver com o potencial de radicalização dessas pessoas. Do modo como agora, com essa mudança abrupta, né, com essa mudança drástica de regime, com a queda de um regime e com a tomada por um grupo radical, como isso vai insuflar também essa sensação de injustiça nas pessoas e vai também gradualmente radicalizar mais pessoas que serão capazes de atos de violência no futuro. E isso repete a história. Foi um grupo que foi financiado pelos Estados Unidos diretamente, né, com dinheiro, com armamento, foi financiado pelos Estados Unidos para combater os soviéticos, né, quando a União Soviética havia ocupado também o Afeganistão, e daí os Estados Unidos começa, através da CIA, a injetar grana em grupos extremistas no Afeganistão para combater os soviéticos, e eles acabam abandonando, né, o Afeganistão, e esses grupos que foram financiados pelos Estados Unidos, uma vez que acaba a guerra com a União Soviética, os americanos simplesmente vão embora. Eles abandonam esses grupos para lá. Então, assim, você tem um país devastado, um grupo que está insatisfeito porque eles se sentem manipulados pelos americanos, e aí começa também a surgir esse espírito de vingança contra os americanos, né? Ou seja, fomos usados pelos americanos para uma guerra contra a União Soviética, e agora nosso inimigo
é também os Estados Unidos. Como eu falei ontem, você tinha lá o Talibã hospedando, né, recebendo, abrigando Al-Qaeda e Osama Bin Laden. Eles usaram o Afeganistão como base. Então não me surpreenderia se mais uma vez os afegãos se vissem como usados pelos americanos e mais uma vez esse espírito anti-americano, esse espírito anti-imperialista norte-americano não viesse no futuro bastante próximo a morder os Estados Unidos na bunda. Então Joe Biden faz um discurso dizendo assim, olha, o Afeganistão não é nosso problema, mas esperem porque eu imagino que em breve o Afeganistão voltará a ser um problema para os Estados Unidos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre toda essa história, né? Se vocês viram a declaração do Joe Biden ontem, né? Como eu falei, foi assim um lavar de mãos, ele simplesmente jogou lá, olha, que se dane, tô nem aí, que se dane. E também sobre o que eu falei aqui sobre radicalização, né? Se você identifica isso em grupos extremistas, você já percebeu isso, né? Esses elementos de explorar um inimigo comum, de explorar a violência também contra esse inimigo comum, né? De pouco a pouco legitimando a violência contra esses grupos e de um modo que em algum momento leva assim, a atos de violência, leva algum extremista armado a invadir uma igreja, matar pessoas, leva algum extremista a explodir uma bomba em algum lugar, ou seja, você vai gradualmente desumanizando seu inimigo até um ponto em que qualquer coisa se torna legítima. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá meus amigos e minhas amigas do canal do Henry Bugalho, tudo bem? No dia 19 de agosto, o Gessé Souza, esse grande intelectual brasileiro, um dos maiores professores, né? Um dos maiores nomes da sociologia no Brasil, vai lançar o seu novo livro numa aula exclusiva e ao vivo oferecida pelo ICL. O nome do novo livro do Gessé é Como o Racismo Criou o Brasil. E é sobre essa tese que ele vai nos falar no dia 19 de agosto, às 8 horas da noite. Para você assistir esse encontro, que vai ser imperdível, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas também. Assistir o lançamento de um livro do Gessé ao vivo e com exclusividade não é todo dia não. Um abraço e até lá!